Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, que está sempre me auxiliando, me protegendo, me amparando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho do meu conhecimento, traga um pouquinho da bagagem espiritual, né, e que a gente possa estar crescendo cada vez mais em conhecimento, em evolução espiritual. Também agradeço aos novos inscritos, né? E gratidão imensa por vocês estarem aqui. Esse canal não é meu, né? Esse canal é da turminha do bem, que pediu para que eu colocasse a minha cara realmente aqui, para que mostrasse para vocês o meu conhecimento, o quanto a turminha do bem, né, é benéfica, o quanto eles estão aqui conosco para nos ajudar. Como eu sempre falo, nós nunca estamos sozinhos, né? Nós somos monitorados 24 horas. Existe sim toda uma turma, né, um amparo espiritual para que nos proteja, para que nos livre de muitas coisas e para que na hora do chamado a gente saiba realmente o que eles querem de nós. Essa é a verdade. Então, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho, né, de relacionamentos. Essa é a verdade, né? Como se relacionar com o outro, principalmente entre casais. Eu tenho recebido um número muito grande de e-mails, né? Muitas mulheres insatisfeitas dentro do casamento, muitas mulheres com mega ciúmes dos maridos. Também, né, tenho ouvido relatos de brigas familiares, de confusão com a sogra, né? De que a mamãe se mete muito no relacionamento. Então vamos por partes. Eu vou fazer como Jack Stripador, tá bom? Vou fazer por partes. Primeiro, pessoal, que um relacionamento ele é feito a dois, né? Quando você encontra uma pessoa, você precisa entender que essa pessoa ela não é sozinha no mundo, ela não é uma ilha, tá? Ela tem uma mãe, tem um pai, tem irmãos, primos, familiares, né? E também tem um passado, né? Todos nós já tivemos um passado, principalmente quando você passa a se relacionar com uma pessoa que tem filhos, né? Então você não vai tomar para si somente aquele homem ou somente aquela mulher. Você tem que trazer a bagagem dele também, faz parte dele. Assim como ele estando na sua vida, ele passa a tomar a sua bagagem, né? Todo o seu histórico familiar e do seu passado. Então já começa daí, né? Vamos aprender a colocar cada pessoa no seu devido lugar. Quando você se relaciona com uma pessoa que já tem filhos, você tem que entender que ele teve um passado, né? Que ele teve lá uma esposa ou que ela já teve um marido. Isso é fato. Tanto é fato que os filhos estão aí. Então a gente precisa, primeiro de tudo, entender qual a sua posição, né? Porque teve quem chegou primeiro. Então vamos lá, vamos supor que você é a terceira esposa dele. Só que você é uma mulher super ciumenta, que você não quer admitir, que você não quer que fale do passado dele, né? E você passa a xingar a outra mulher, que eu já acho assim, né, um absurdo, porque cada pessoa teve um significado, cada pessoa teve que vir na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Então, se você conviveu alguns anos com uma pessoa, terminou, né, aquele passado não é apagado. Não existe uma borracha mágica onde você vai lá e apaga e fala, não, essa pessoa nunca existiu na minha vida. Porque existiu. Então vamos colocar cada pessoa no seu devido lugar, né? Se ele já vem de um casamento do primeiro, do segundo, você é a terceira esposa, aprenda que você é a terceira mulher na vida dele. Não importa que você é a mulher da vida dele hoje, tá? Não importa que ele ama somente você, mas você é a terceira, já teve duas antes de você. E isso não pode ser apagado. Então, quando a gente consegue olhar para esse passado sem colocar nenhum defeito, sem colocar nenhuma recriminação, você já passa, né, a viver um pouco mais tranquila, porque hoje você sabe qual é o seu lugar, né? Os filhos, eles vão adentrar no relacionamento de vocês, eles precisam ser tão aceitos como essa pessoa que entrou na sua vida, tá bom? Segundo, que vocês precisam parar, essa é a verdade, de ter ciúmes. O ciúmes, ele não vem realmente de um plano espiritual. O ciúmes é uma emoção, é um sentimento, né, que veio de um plano primitivo. Ele nos aprisiona, ele nos adoece por completo, né? Existem aí centros de terapias justamente para pessoas que têm ciúmes assim excessivos. E quando você tem muitos ciúmes do seu parceiro, significa que você olha para tudo, menos para você mesmo, né? Você precisa ficar buscando no outro, vigiando no outro, querendo saber até o que o outro está pensando, porque você não conhece a si mesmo, porque você não tem segurança em você mesmo. Então você precisa estar vasculhando a carteira, o bolso, e não venha me dizer, eu preciso fazer isso porque o meu marido não presta, porque o meu marido não pode ver um rabo de saia, porque aí a errada é você.
Se você está numa relação onde você sabe que essa pessoa tem alguns desvios de conduta, né, e você permanece nisso, tem algum problema com você, né? Não é com o outro. Porque assim, nós estamos com o outro por afinidade, nós estamos com o outro por ressonância. Tá? Então, se isso está ressoando, né, se uma suposta traição, se um desvio dele, né, com conduta está ressoando na sua relação, você deve olhar para você. Tem alguma coisa dentro de você que está atraindo, porque nós atraímos isso para sua vida, ok? Então é hora de você se analisar, né, você ver realmente se é isso que você quer para você, porque tudo que você permite persiste. Tá bom? Então, assim, e se por um acaso houve uma traição lá atrás, você pode me dizer, ah, Gil, mas hoje eu passei a ser uma mulher ciumenta porque ele já me traiu. Bom, se você continua com ele, é porque, né, pelo menos eu entendo que vocês colocaram uma pedra, né, em cima, foi feito um acordo entre vocês para que vocês avançassem, correto? Então você teria que ressignificar essa relação. É como se você estivesse entrando numa nova relação, nova, tá? Com a mesma pessoa, mas é um novo relacionamento, é um novo formato de relacionamento. Agora, se toda vez que houver uma briga, você ficar jogando o passado, não, porque você já me traiu, não, porque você me dá motivos para estar te vigiando, porque você já fez isso, isso e isso, não é um relacionamento, isso é prisão. Isso é prisão, isso é um cativeiro torturante. Então vocês precisam de fato estarem atentos o que vocês estão vivendo, né? Qual é a qualidade desse relacionamento? O que você espera do outro, tá bom? Porque assim, um relacionamento que não nos fortalece, nos enfraquece. Eu tenho recebido alguns e-mails de algumas mulheres que falam, nossa Gil, eu tô casada há 15, 17, 20, 30 anos com uma pessoa que já, né, eu tô com depressão, uma pessoa que não me valoriza, que me despreza, que me troca pelo futebol, pelos amigos. Então, pera lá, vocês precisam de fato, né, saberem o que vocês querem pra vocês, porque ninguém muda ninguém. Eu sempre explico aqui, você não consegue mudar o outro, né? Leigo engano aquelas pessoas que entram no relacionamento e falam assim, ai, quando casar muda, eu vou mudá-lo. Mentira, não muda, né? Tem uma coisa que você não consegue é mudar o outro. Ele pode ir se moldando a você, né, conforme o seu comportamento, conforme a reciprocidade. Agora, dizer que você consegue modificar o outro por completo não é verdade. Não é verdade. Em algum momento ele vai voltar a ser ele, né? Então é por isso que muitas das vezes acontecem algumas coisas que vocês ficam sabendo depois, né? E aí pra vocês é a morte. Mas na verdade ele tá sendo ele. Quando ele está com você é que ele está usando, né, uma máscara para agradar você, né? Para que você não fique triste. Mas na verdade o que ele tá fazendo, ele tá sendo ele. Em algum momento, né, o que é essência vai vir para fora, vai aflorar. Você não consegue estar maquiando as coisas durante muito tempo, tá bom? Outra coisa, né, a reclamação com as sogras. Mais uma vez eu venho aqui falar das sogras. Eu, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que é a sogra que faz a nora e a nora que faz a sogra, né? Colocando cada pessoa no seu devido lugar, pronto, né? Até porque muitas das vezes a sogra tá muito dentro do relacionamento porque a mulher quer se comparar com a mãe, quer competir com a mãe. E se vocês pararem para prestar um pouquinho atenção, o homem, ele tem a mãe dele, ele não quer uma segunda mãe, ele quer uma mulher. Quando você fica tentando se comparar, competir com ela, né, é uma guerra de braços aí para ver quem pode mais. E infelizmente, mãe é mãe. Tá bom? Mesmo que ele não tenha contato, mesmo que ele se afaste da família por você, ok, mas é durante um período, é o que eu disse, uma hora ele volta a ser ele, uma hora ele volta, né, pros dele. A gente não pode esquecer e reconhecer o sagrado. Mãe é sagrado, tá? Tem uma frase do Dalai Lama que eu amo muito, muito, e isso vale aí agora para sogras, tá? Ele fala exatamente assim, que a mãe precisa saber o momento que ela é desnecessária para o filho, né? Pode parecer meio grosso, falar, como assim? Eu nunca vou ser desnecessária para o meu filho, né? Filho é sempre filhos. Mas a gente precisa entender que os filhos têm que ir, que nós temos filhos para o mundo. Os filhos são empréstimos. Nós emprestamos o ventre para dar passagem para uma nova vida.
Então a gente não pode tolir os nossos filhos, a gente não pode bloquear os nossos filhos, né? Fazer com que eles sejam marionetes nas nossas mãos, muitas das vezes fazendo chantagens, né? Para que os filhos obedeçam exatamente da forma, né, que tá ali no script, no roteiro que você criou para ele. Eu vejo muitos filhos, né, frustrados. Eu vejo muitos filhos engessados e aí eles entram em relacionamentos e até perceberem o quanto a mãe indiretamente, né, suga a energia, às vezes é tarde demais. Às vezes perde boas oportunidades de estar com pessoas que agregariam coisas, mas perde-se porque muitas das mulheres perdem a paciência. Muitas das mulheres resolvem abandonar o barco. Principalmente aquelas que já percebem que competir com uma mãe é perca de tempo, né? Então, muitas das vezes eu me recolho porque eu não vou ficar competindo com essa mãe e também não vou ficar toda hora tendo um problema com o meu marido por causa dessa mãe. Né? Se ele não sabe se posicionar e posicionar a mãe dele no devido lugar dela, não é através de mim que isso vai acontecer. Então, por isso que eu disse para vocês, em qualquer relação a gente precisa saber qual o seu lugar e qual o lugar de todas as pessoas. Quando você consegue colocar filhos no lugar deles, mãe no lugar delas, sogra no lugar delas, ou seja, todas as pessoas, a gente consegue viver em harmonia, tá bom? Principalmente os filhos, né? Eu vejo aí muitos casais que começam a brigar e os filhos começam a entrar no meio, começam a tomar partido, ou muitas mães que falam, ai, mas né, eu tô brigando com meu marido e o meu marido vai lá e fala para os meus filhos e os meus filhos ficam contra mim, a favor dele. É a pior coisa que vocês fazem, né? Na verdade, isso mostra um ser humano imaturo, desconstruído, né? E aí precisa jogar a sua frustração de não saber resolver a sua relação para os filhos, para que os filhos possam fazer, de certa forma, castigos. E isso é crueldade. Tanto é crueldade com os filhos, como mostra de fato que a relação ela já não tem mais sentido. Né? Você estar com uma pessoa que às vezes, né, você percebe que não existe amor, existe o hábito, o medo de estar sozinha, o comodismo, né, os filhos, porque muitas pessoas usam os filhos como desculpas. Ah, eu não me separo por causa dos filhos. Ah, eu vivo um casamento frustrado há 15 anos, mas eu não me separo porque eu não quero que os meus filhos cresçam sem a figura paterna. Às vezes, um filho, ele consegue vir numa estrutura melhor sem o pai, a presença do pai, do que ter os pais unidos, brigando, vivendo em conflitos, não mostrando amor, não demonstrando carinho, porque é exatamente isso que ele vai pegar, que ele vai levar para a vida adulta. Então, amanhã ou depois, ele vai acreditar que a forma como o pai tratava a mãe dele era o correto. E é assim que ele tem que tratar a mulher. E isso vira um ciclo vicioso, que é por isso que muitos relacionamentos estão onde estão hoje. Né? Falta maturidade, falta realmente conhecimento e falta poder de decisão. Postura, saber colocar cada pessoa no seu devido lugar. Tá bom, pessoal? Eu sei que quando a gente se fala de relacionamento, né, é conflitante, infelizmente, né, cada casal quando fecha a porta sabe o que se passa dentro de casa, mas o que vocês têm que ter ali como base é que um relacionamento aonde não tenha respeito e aonde não tenha confiança, não existe mais nada. Não existe mais nada, porque só o amor não segura. É como eu sempre falo, o amor, ele é o adubo, mas ele não é a planta. Não é a árvore. O amor é só, né, um pouquinho de condimento ali para a comida ter sabor. A base para um relacionamento estruturado e feliz é, de fato, a confiança e o respeito. Acabou a confiança numa relação e o respeito, acabou tudo. É hora de você pegar a mala e sair dessa relação. Ou ressignificar, como eu estou falando. E como você ressignifica? Você olha para esse passado, para tudo que está errado entre vocês e entram num acordo de terminar ali e começar uma nova relação. Mas os dois precisam querer. Porque um relacionamento é feito a dois. Não adianta só você fazer um movimento, não adianta só você querer uma mudança. Então você se prepara para o novo, mas quem está do seu lado vai continuar com as mesmas atitudes, vai continuar com o mesmo comportamento, vai continuar te maltratando do mesmo jeito. Então não adianta, não vai adiantar. Então é hora de você se olhar e perceber se não é melhor estar sozinha, enfrentar os seus demônios internos,
os seus medos e avançar com o sentimento de liberdade, de paz, ou estar num cativeiro, ou estar presa há muitos anos e ficar com uma pessoa, né, como obsessor. Porque depois de um certo tempo, né, vocês não estão mais nem como irmãos, vocês estão como dois estranhos numa relação. Isso é obsessivo. É o parasita e o cavalo, sabe? É um dependendo do outro, ou melhor, um estando ao lado do outro nas piores coisas. Vocês se completam nas piores coisas, né? Vocês estão junto no lado sombra e não no lado luz. Porque o lado luz é amor, é cumplicidade, é a reciprocidade, é o companheirismo, é o fazer bem ao outro. Isso sim. Agora, quando não existe isso numa relação, vocês estão em polaridades diferentes, polaridades negativas. E isso fatalmente vai adoecer, vai trazer muitos malefícios para as crianças e para os familiares, né? Porque assim ninguém consegue viver muito tempo em maus tratos, né? A gente precisa de amor. Até as plantinhas, quando você conversa, elas recebem essa energia e elas crescem mais bonitas, mais frondosas, né? Os animais, eles nos entendem. Então, um ser humano igual a você, ele é capaz de te entender se você for clara e objetiva e saber se posicionar, né? Porque um relacionamento que não está te fortalecendo está te enfraquecendo. E uma vez que você está fraca, você está doente. Adoecendo o físico, você adoece a alma. Tá bom, pessoal? Eu espero ter podido contribuir, né? Conversar e explicando para vocês que vocês não precisam se afastarem. Vocês podem conversarem, né? E tentar começar uma nova relação, ressignificando, ou seja, enterra esse passado, mas você tem que enterrar mesmo esse passado, sabe? Faz um enterro simbólico, eu ensino vocês como fazer um enterro simbólico, bota um fim, vive aquele luto que vocês têm que viver mesmo de uma relação para começar do zero. Porque senão vocês não vão conseguir levar para frente um relacionamento, vocês não vão ser felizes. E uma vez que você não está encaixada na felicidade que nós fomos feitos para ser felizes, você com certeza só vai atrair cada vez mais, né, coisas negativas, difíceis e doenças. Tá bom, pessoal? Um beijo de luz para vocês. Namastê. Se gostaram, ó, curte, comenta, compartilha, deixa lá o relato de vocês nos e-mails, pede para mim explicar um pouquinho mais, né? Tem uma terapia de casal, tem algumas coisas que a gente pode fazer aí para que vocês dois se enxerguem. Existe uma constelação, é muito bacana, mas o importante é que você perceba que o seu relacionamento tem alguns pontos que devem sim ser posicionados, esclarecidos e mudados, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e gratidão.